Fala, amiguinhos, tudo bom? Vamos resolver agora 4 questões sobre sequências e progressões. Você precisa ter em mente o seguinte, que nem toda sequência é uma progressão aritmética ou geométrica. Por exemplo, se eu falo 1, aí depois eu somo 1, aí vai dar 2. Se eu somo 2, vai dar 4. Aí se eu somo 3, vai dar 7. Se eu somo 4, vai dar 11. Isso que eu tô falando é sim uma sequência lógica, porque existe um fundamento para eu determinar o próximo termo. Porém, não é uma progressão aritmética. Porque quando eu falo de progressão aritmética, essa razão, que é o número que eu estou somando toda hora, ele tem que ser o mesmo número toda hora. Assim como na progressão geométrica, os números se dão, né? A sequência se dá através da multiplicação do primeiro termo por uma razão, que a gente chama de Q nesse caso, e aí vai trazer o próximo. Eu multiplico de novo pela mesma razão, vou trazer o próximo número e assim sucessivamente. Ou seja, PA e PG são tipos específicos de sequências numéricas, tá? Quando elas têm razão constante. Beleza, então. Agora, para você entender de onde vêm as fórmulas da PA, principalmente, eu deixei um vídeo aqui linkado. Para você, é só clicar nesse izinho para você entender de onde surge aquela fórmula da PA, certo? E aí, entendendo de onde surge, você memoriza a fórmula melhor. Afinal de contas, existe uma explicação científica por trás. Você não tem que decorar fórmulas. Você tem que entender de onde elas vieram para poder utilizar aí nos seus exercícios, certo? Então é isso, bora lá para esse vídeo. Peraí, migs, que eu esqueci de uma coisa. Aqui na descrição do vídeo vai ter o arquivo, tá? É um link, você clica lá e pode baixar sem medo de ser feliz com o enunciado dessas questões. Agora sim, bora lá para esse vídeo. As figuras acima ilustram um brinquedo que consiste em colocar uma peça A sobre uma peça B, de modo que a peça permaneça fixa e a peça B gira em torno do seu eixo central, mostrando a cada segundo um triângulo diferente com o nome de uma cor. Se a rotação da peça B se der no sentido horário, no instante 0, o brinquedo mostrar a cor verde, então no instante T, 577 e 578 segundos, as peças mostradas serão respectivamente as de cores. Essa é uma questão interessantíssima, porque o que vai girar aqui, ó, é essa peça B e não a peça A. Se você não tomar cuidado, você pode raciocinar como se fosse a peça A, entendeu? Então, vou prestar atenção aqui no seguinte, no instante 0, a peça que vai aparecer é a verde. Como o negócio vai girar no sentido horário, no instante 1 vai ser azul, 2 amarelo, 3 vermelho, 4 branco, 5 preto. Então, olha só, eu tenho 6 cores, certo? Então, cada ciclo de rotação vai aparecer 6 cores ali. O que eu tenho que fazer é o seguinte, vamos imaginar aqui, vamos continuar rodando, só para a gente entender o que vai acontecer. Então, se fosse 6 segundos, ia voltar para o verde. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí aqui 13, e assim sucessivamente. Ou seja, para saber a cor que vai aparecer aqui, ó, né, na brincadeira lá, você tem que dividir a quantidade de segundos por 6. Por quê? A cada 6 voltas, eu volto aqui no verde. E aí o resto, você vai começar a contar daqui para cá, ó. Certo? Então, por exemplo, se sobrar resto 1, vai ser azul. Resto 2, amarelo. 3, vermelho. 4, branco. E assim sucessivamente. Então, pegando aqui, ó, 577 dividido por 6, aqui vai dar 9, que dá 54, sobra resto 3. Aí eu desço 7, fica 6, que dá 36, e sobra resto 1. Então, aqui, ó, a próxima cor que vai vir, né, é a azul e depois a amarela. Se você raciocinasse ao contrário, né? Porque como ele fala no sentido horário, talvez te desse a margem de pensar assim, a próxima cor vai ser a preta, porque no sentido horário o preto está depois do verde. Só que quem gira é essa peça. Então por isso que quem vai aparecer aqui é o azul depois do verde, entendeu? E não o preto. Se você pensar com esse raciocínio que aqui seria preto, você está imaginando que quem está girando é a peça A. Para refletir um pouquinho sobre isso. Se você pensou que depois do verde apareceria a cor preta, você está imaginando que quem está girando é a peça A. E aí, aqui ele fala nitidamente que a peça A permanece fixa e é a B que gira. Então, achei essa questão aqui fenomenal, tá? Se fosse nesse caso, seria preto e branco. E aí, olha só, ele foi até bacana. Ele não colocou preto e branco em ordem respectiva, né? Então, é uma coisa que se tem que tomar cuidado. Após fazer essa questão, tente fazer essa daqui, ó. Eu vou deixar o enunciado dela aqui na descrição também, se você quiser dar um Ctrl+C e Ctrl+V para depois dar uma olhada. Mas olha só, após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão,
as peças falsas foram cadastradas utilizando a codificação 1 para rolamento, 2 para pastilha, 3 para caixa de direção, 4 para catalisador e 5 para amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 e assim vai, que apresenta um padrão de formação, que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem que os produtos foram apreendidos, né? Então, olha só, ele quer saber aqui qual que vai ser o 2015, né? Nem sei falar esse número aqui, que foi cadastrado de acordo com essa sequência. Tente fazer aí, qualquer coisa depois eu respondo aqui para vocês. Lembrando que isso aqui é uma questão do Enem, mas tudo a ver, né, com essa questão aí que caiu na banca SESC. Terceira questão. Em determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula. No segundo dia letivo, 2 alunos faltaram. No terceiro dia, 4 alunos faltaram. No quarto, 6 alunos faltaram e assim sucessivamente. Com base nessas informações, julgue os itens, sabendo que o número de alunos presentes às aulas não pode ser negativo, por questões óbvias. Não existem pessoas negativas, não é mesmo? No 25º dia de aula, faltaram 50 alunos. Eu vou mostrar para vocês 2 raciocínios que eu tive para resolver essa questão, sobre 2 perspectivas. A primeira é uma perspectiva mais empírica, né, sobre a visão dos alunos que faltaram. E a segunda visão que eu tive foram sobre os alunos que foram à aula. Aí eu vou usar um pensamento mais analítico de progressão aritmética usando a fórmula. Então vamos lá. Então, olha só, sobre a perspectiva dos alunos que faltaram à aula. No primeiro dia, 0 pessoas faltaram de aula. No segundo dia, 2 pessoas. No terceiro, 4, depois no quarto dia 6, ele falou até aqui, né? E aí eu continuei essa progressão mais para frente para a gente poder observar uma padronização de raciocínio. Olha só, aqui no primeiro dia deu 0, aqui 2, no 3 deu 4 e assim vai. Olha só, o que ele está fazendo aqui é pegar o número do dia, subtrair uma unidade, por exemplo, 4 menos 1 vai dar 3 e multiplicar por 2. Aqui para dar 8, ó, ele pegou o número do dia, subtraiu uma unidade, que vai dar 5 menos 1, 4, né? Multiplicou por 2 para dar esse 8. Aqui é a mesma coisa, ó, 6 menos 1, 5, vezes 2 para dar 10. E assim sucessivamente. Ou seja, se eu quiser saber no dia 25, eu vou subtrair uma unidade, 24, e vou multiplicar por 2. Então, vão ter faltado, né? Vai ter faltado, sei lá, 48 alunos, então a afirmativa é errada. Esse raciocínio aqui é um raciocínio mais simples, sem envolver fórmula. Agora eu vou falar para vocês da perspectiva dos alunos que foram à aula, que aí eu vou precisar usar a fórmula da PA, certo? Deste modo, eu ia precisar saber que a fórmula do enésimo termo de uma PA é igual a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa fórmula que eu pus, não vão precisar disso, mas é bom que você saiba também. Inclusive, eu gravei um vídeo explicando como memorizar essas fórmulas, né? Ou seja, entender o raciocínio lógico por trás delas. Vou deixar linkado aqui, se você quiser dar uma olhada lá, que eu gravei para uma aula dos meninos do Enem. É uma aula bem rapidinha, tá? De como interpretar, de como usar isso aí no seu cérebro para não esquecer as fórmulas. Enfim, então olha só, o A1 é o primeiro termo da progressão. Foi no primeiro dia, no primeiro dia, 215 alunos. No segundo dia, 213 e assim respectivamente, né? Porque foi faltando 2, 4, 6 e assim vai. Ou seja, a minha razão aqui, ó, ela é menos 2, tá? O AN é o que eu vou descobrir, a quantidade de alunos que foram no dia, no caso, 25. Então, o N aqui da minha progressão vai ser 25, tá? Vou jogar nessa fórmula aqui. Vou falar o seguinte, AN é igual a 1, que é 215, mais N menos 1, 25, no caso aqui do N, menos 1, 24, vezes a razão, que é menos 2. 24 vezes menos 2 vai dar menos 48. Então, olha só, vão faltar, né, 48 alunos aqui. Você vai deduzir também da mesma maneira, né? Esse N menos 1 aqui vem da fórmula da PA. E quando eu expliquei o outro raciocínio anterior, eu tinha falado, tinha que subtrair 1 para depois multiplicar pela razão, certo? Então, é isso. Considerando que, em uma progressão aritmética de termos A1, A2, até a n, né, a razão seja positiva. A1, que é o primeiro termo, é igual a 2. E os termos A1, A3 e A11 estejam nessa ordem em progressão geométrica. Julgue os itens a seguir. Primeira questão aqui, ó. Para cada n ímpar, a n sempre será um número ímpar. Olha só, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, nós temos uma progressão aritmética. Lembrando, a progressão aritmética é quando eu começo com um número e vou somando uma razão que é constante. Então, por exemplo, 2. Se eu somo aqui 3, aí somo 3 de novo e assim vai, eu vou ter uma PA, certo? Quando eu somo a razão constante. Então, é isso que ele falou. O número 2 é o primeiro termo,
certo? E aí eu vou ter vários termos. Aí ele fala o seguinte, ó, A1, A3 e A11, nessa ordem eles estão em PG. Aí o que eu fiz aqui para ficar mais visual? Eu peguei o A1, porque essa interpretação aqui eu achei ela um pouquinho difícil, sabe? Eu peguei esse A1 aqui, o A3 e o A11 e coloquei eles em sequência. E eles estão em uma progressão geométrica. O que significa isso? Que se eu pego o A2 e multiplico por um termo, eu acho o A3. E se eu pego essa resposta e multiplico de novo pelo mesmo valor, eu acho o A11. Agora, nós vamos ter que lembrar a fórmula, né, do termo genérico da progressão aritmética. AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu já deixei nos cards aqui o link, né, de um vídeo que eu explico de onde surgiu essa forma e porque ela é assim para você ver. Então, vamos pensar o seguinte. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ou seja, o terceiro termo aqui, ó, ele vai ser igual ao A1, que é 2, o primeiro termo, mais n menos 1. Esse n aqui é a posição dele na sequência. Como ele é o terceiro, então fica 3 menos 1, 2, razão. O A11, analogamente, vai ser igual ao primeiro termo, que é 2, mais n menos 1 vezes a razão. Como ele é o 11º, menos 1 fica 10, né? Vezes a razão. E assim sucessivamente. Se você quiser sei lá, o A30, você vai fazer 2 mais 29 vezes a razão. Se você quiser o A57, você vai fazer 2 mais 56 vezes a razão. E assim sucessivamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três termos, ó, o A1, o A3 e o A11, eu dei um super zoom aqui, e vou colocar no lugar do A3 o que eu tinha escrito ele em termos lá da PA. Eu tirei essa fórmula da PA e vou colocar aqui. O que eu sei sobre esses termos? É que eles estão em PG. O que significa estar em PG? Significa que se eu pego esse número e multiplico por um valor, que a gente chama de Q, nesse caso que é a razão, vai dar esse valor. E se eu pego esse valor aqui e multiplico por um valor Q qualquer, o mesmo valor Q, no caso, né, vai dar esse termo aqui. Ou seja, no frigir dos ovos, se eu divido esse valor por esse, vai dar o mesmo resultado que eu dividi esse valor por esse, vulgo a razão da progressão geométrica, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo numérico aqui só para vocês entenderem. 2, 4, 8. Isso aqui está em PG, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ok? Se eu pego o termo do meio e divido por esse, vai dar 2. E se eu pego esse termo e divido por esse, também vai dar 2. Essa resposta é a razão. Eu vou aplicar esse raciocínio aqui, análogo, né? Só que ali, como tem letras, as pessoas costumam achar mais difícil. Eu pego esse camarada, divido por 2. Vai dar a mesma resposta de eu pegar esse aqui e dividir por 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 mais 2R dividido por 2, que é o terceiro termo dividido por esse, né? Observe que aqui, ó, eu coloquei A3 e A11, mas em termos da PG, né, eles seriam A1, A2 e A3, né? É uma nova progressão, mas enfim, não vão ficar, como se diz, pegando no pé de certas coisas, de pormenores, não. Eu vou pegar esse cara, vou dividir por esse e vai dar o mesmo resultado que é a PG, que é a razão da PG, no caso. Certo? E aí vou dividir por 2 mais 2R. É o termo dividido pelo anterior, sempre dá a razão. Agora, nós vamos resolver isso aqui. Eu vou multiplicar cruzado, tá? Vou até pôr parêntese aqui, ó, para não ter problema nenhum. Porque quando a gente multiplica cruzado e tem parêntese, você sabe que você tem que fazer chuveirinho, né? 2 mais 2R, que multiplica ele mesmo. Então, é como se fosse ele ao quadrado, tá? E 2 vezes esse camarada aqui vai ficar assim, certo? Se uma coisa é igual a ela, multiplicada é o quadrado. Aí aqui eu vou fazer produto notável, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4, mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então fica 8R aqui, mais o quadrado de 2R é 4R ao quadrado. Aqui eu desenvolvo um chuveirinho, fica 2 vezes 2, 4, 2 vezes 10R vai ficar 20R. Vou fazer um parêntese disso aqui, ó, sem ser pelo produto notável, porque às vezes você pode ter esquecido. Então, ficaria assim, ó, 2 que multiplica 2, 4. 2 que multiplica 2R fica 4R. 2R que multiplica 2 fica 4R. E 2R que multiplica 2R fica 4R ao quadrado. Juntando esses dois termos, 4R mais 4R, dá 8R. Aí, com o produto notável, você pode fazer mais rápido, né? Enfim, aí você escolhe o jeito que você quiser fazer aí. Voltando aqui na fita, ó, se eu passo esse 4 para cá, ele vai passar subtraindo. Aí eu tenho um 4 e tiro 4, vai dar 0. Certo? Aí vai ficar assim, ó, 4R ao quadrado aqui. Eu tenho 8R e vou passar esse 20R para o lado de cá subtraindo. Eu tenho R$8 e tiro 20. Fico devendo 12, né? Aí, como do lado de cá não ficou nada, ficou 0. Tranquilo? Eu vou colocar aqui 4R em evidência, porque 4R ao quadrado é dividido por 4R. Vai dar R.
E 12R dividido por 4R vai dar 3. A gente corta esse R aqui, né? E aqui a gente subtrai os expoentes. Ó. Tem R ao quadrado, a gente subtrai 1, fica R. Beleza? Isso só para eu achar as raízes dessa equação de segundo grau sem precisar usar a fórmula de Bhaskara, certo? 4R é igual a 0. Isso implica que uma das raízes é igual a 0. Mas a gente não vai usar ela, né? Afinal de contas, se a razão for 0, a gente não vai ter progressão nem geométrica, nem aritmética, né? E aqui, ó, R menos 3 pode ser 0, porque eu tenho uma multiplicação de 2 caras. Ó, isso aqui é um cara, é um número. Tá multiplicando outro número e tá dando 0. Ou esse aqui é 0, ou o que tá dentro do parênteses é 0. Então, R menos 3 é igual a 0, porque R é igual a 3. Ufa, finalmente achamos a razão. Se a razão é 3, a gente vai somar 3 aqui para ir achando os termos. Então, olha só, 2 mais 3, 5, mais 3, 8, 11, e assim sucessivamente. Eu acabei de preencher aqui em off. Então, olha só, o terceiro termo, ele é 8, e o 11º termo, a 11, ele é 32. Vai somando de 3 em 3 aqui que você vai chegar nisso. Aí vamos observar 2, 8 e 32. Aqui, ó, eles estão em PG, porque a razão, nesse caso, a razão Q, né? A razão da PA é R minúsculo, a razão da PG é Q, tá? Essa razão aqui é igual a 4. Olha só, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Então, beleza. Realmente, esses termos estão em PA, esses aqui estão em PG. De boa na lagoa. Agora, a gente vai analisar o que ele quer. Para cada número, para cada N ímpar, ou seja, todas as posições ímpares, os números que estão lá são números pares. Olha só, a posição é ímpar, a terceira posição é par. Ímpar aqui, ó, o número é par. A posição 7, o número é par. A posição 9, o número é par. E assim sucessivamente. Ou seja, depois de muito suor aí, você consegue ver que essa daqui é uma afirmativa certa. Beleza? Aí vem a segunda parte da pergunta. É como se aquela lá fosse a letra A e essa aqui é a letra B, né? Ele fala o seguinte, a razão dessa progressão aritmética, ou seja, da PA, né, será um número racional não inteiro. Aí, amiguinho, pelo menos aqui você pode dar uma respirada e falar assim, pelo menos eu fiz um trabalhão, certo? Porque você gastou um tempão para fazer essa questão aqui, para ganhar a segunda de graça. Se você acertou essa aqui, a segunda é grátis. Por quê? Você já achou a razão. Então, ela é 3. Ou seja, essa afirmativa é falsa, porque falou que é não inteiro, e 3 é sim um número inteiro. Então, pelo menos dos males, o menor. Você teve um trabalhão, mas para acertar 2 questões. Porque essa daqui é impossível você errar tendo acertado a anterior, né? A menos que você confunda aí muitas bolas aqui no enunciado, mas, enfim, né? Se você fez tudo isso aqui, você ganha essa daqui de graça, pelo menos.